Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje, dando continuidade ao nosso curso, vamos começar um assunto relativamente novo. Vamos estar saindo de todo aquele conteúdo em que nós estávamos trabalhando com as equações da energia, onde nós utilizávamos a energia interna ou a entalpia em conjunto com algumas variáveis independentes, né? Mais precisamente, nós fizemos pressão e temperatura e volume, pressão e volume, ok? E obtivemos uma série de relações termodinâmicas. O assunto da aula de hoje, então, nós vamos começar a falar sobre ciclos termodinâmicos. E para começar a falar de ciclos termodinâmicos, nós vamos remeter ao ciclo mais conhecido. Esse ciclo ele é responsável por ser uma das bases da nossa ciência termodinâmica. Ele é utilizado em muitas áreas da termodinâmica, até mesmo para poder explicar novas propriedades de sistemas termodinâmicos, como, por exemplo, o caso do conceito de entropia, ok? E nós estamos falando do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele foi projetado ou imaginado em 1824 por um engenheiro francês, o Sadi Carnot. Eu não sei se é essa maneira correta de pronunciar Sadi, Carnot, Carnot, não sei. Ok? Então fica aqui a forma abrasileirada de falar Sadi Carnot. E ele buscou, através do desenvolvimento desse ciclo, melhorar a eficiência de máquinas térmicas. Na época, ele buscava fazer com que as máquinas a vapor conseguissem ter um rendimento cada vez maior. Então, o que ele imaginou era que a máquina térmica ela tem que partir do princípio em que ela absorve energia de uma fonte ou a uma temperatura alta, e essa energia ela é convertida em trabalho, e parte dessa energia ela é devolvida em um reservatório frio. Obviamente que os conceitos de convertido em trabalho, devolvido a um reservatório frio, não foram pensados da maneira como nós entendemos hoje, né? Tanto que o Carnot ele era um entusiasta da teoria do calórico, né? Então ele achava que o calor ele podia ser transportado de um lugar para o outro, e nesse modelo de transporte ele poderia girar uma turbina da mesma forma como uma água em um declive cai, gira uma roda d'água e gera trabalho, ok? Mas apesar desse conceito errado do calórico, o ciclo com que ele desenvolveu é um ciclo que teoricamente deve representar um rendimento máximo de qualquer tipo de máquina, ok? Então, o ciclo de Carnot ele serve como base para muitos projetistas de máquinas, uma vez que quando se projeta-se uma nova máquina, você tem um suposto rendimento máximo dessa máquina. E esse rendimento máximo dessa máquina nunca poderá ser maior do que o rendimento de um ciclo de Carnot, considerando que essa máquina projetada vai operar entre dois reservatórios, um reservatório quente e um reservatório frio. Ok? Bom, então vamos entender o que é o ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot, em um diagrama pressão e volume, no nosso diagrama PV, a gente consegue visualizá-lo sempre desenhando, vamos imaginar aqui então uma isoterma a uma temperatura T1 e uma isoterma mais baixa a uma temperatura T1. Opa, desculpa, aqui é T2, né? T1 e T2. Ok? E a minha substância, então vamos falar que ela parte de um ponto A, ok? E essa substância no ciclo de Carnot, ela pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um gás, pode ser um líquido, como pode ser um sólido, ok?
Pode ser material magnético, material paramagnético, não importa, ok? Então, a minha substância da máquina, ela sai do meu ponto A e sofre uma expansão, mantendo a sua temperatura constante até um ponto B. Nesse processo de expansão a uma temperatura constante, uma temperatura mais alta, chamada temperatura do reservatório quente, ok? Então vamos colocar aqui, essa é a temperatura. Então nessa temperatura do reservatório quente, ele sofre um processo de expansão. E ao sofrer esse processo de expansão, vou imaginar que está em contato com esse reservatório quente, o que a minha máquina está fazendo ela está absorvendo então uma quantidade de calor do meu reservatório quente, ok? Então ele está aqui absorvendo uma quantidade de calor do meu reservatório quente, sem alterar a sua temperatura, ou seja, a temperatura da minha substância de trabalho ela está na mesma temperatura do meu reservatório quente, ok? Então, fazendo isso, Carnot propôs que nesse processo de expansão, em que ele absorve a quantidade de calor Q2, a máquina não perca calor por processos de transferência de calor devido a diferenças de temperaturas, ok? Então, se a minha máquina, se a minha substância de trabalho, ela está na mesma temperatura do meu reservatório, quando ela absorve essa quantidade de calor, ele evita com que haja perda de calor por diferenças finitas de temperatura, ok? Então, essa quantidade de calor absorvida faz com que trabalho seja realizado pelo meu sistema, então ele sai aqui de um volume inicial VA, ok? Que está mais ou menos aqui, chega num volume final VB, ok? E quando ele chega no meu ponto B, ele sofre ainda novamente mais um processo agora de expansão, só que agora ele sofre um processo de expansão adiabática, né? Então ele realiza aqui mais uma quantidade de trabalho, vamos chamar um trabalho duas linhas, já que aqui nesse primeira etapa ele realiza um trabalho linha, ok? Positivo. Aqui também ele realiza um trabalho linha positivo. E por ser um processo adiabático, ele não perde calor para o meio, ou seja, a minha substância ela vai sofrer um processo de expansão de um volume aqui VB até um volume VC e não vai perder calor para o meio externo, ok? E nesse processo de expansão, onde ele estava agora no meu reservatório quente inicialmente, ele chega por um processo de expansão adiabática, sem perder calor para o meio, até uma temperatura T1, onde a temperatura T1 é minha temperatura do reservatório frio. E quando ele chega nessa temperatura T1, agora ele sofre um processo de compressão, mantendo a mesma temperatura, ou seja, agora a minha substância de trabalho vai estar sofrendo um processo de compressão na mesma temperatura em que o meu reservatório, na qual ele está em contato. E quando ele faz essa compressão, trabalho é realizado sobre a nossa substância, ok? E aí ele perde, então ele libera uma quantidade de calor, tá? Para esse reservatório, ok? Então é uma quantidade, vamos falar Q1, ele libera, então é menor do que zero, através de um trabalho, vamos chamar 3 linhas realizado sobre ele, e ele chega no meu ponto D, ok? E dando continuidade, ele continua ainda um processo de compressão, tá? Através de um processo aí adiabático, novamente, até o meu ponto A, onde ele volta à mesma temperatura
do meu reservatório quente. Certo? Então esse daí é o nosso ciclo de Carnot, e todo ciclo na termodinâmica que é composto por duas curvas isotérmicas ligadas por duas curvas adiabáticas, a gente chama de ciclo de Carnot, ok? Independente da substância que esteja realizando o trabalho, ok? Bom, e como que isso é importante para o cálculo do rendimento da minha máquina que Carnot buscava? O rendimento de uma máquina, né? Então, podemos determinar o rendimento de uma máquina, vamos falar assim, tá? Então, a gente pode falar que o rendimento de uma máquina nós podemos definir como sendo a razão entre a energia utilizada e a energia disponível, ok? Então, quem seria, no nosso caso, a energia total disponível para a minha substância de trabalho realizar o ciclo? A energia total disponível seria aí a quantidade de calor absorvida na minha fonte quente, que é a quantidade Q2, ok? E a energia utilizada por essa máquina, ela é o trabalho, né? Então é o trabalho W. Ou seja, o meu trabalho W, ele vai ser quem? A diferença dos meus calores absorvidos menos o meu calor liberado, ok? Ou seja, então o meu trabalho é Q2 menos o Q1, ok? Então, portanto, nós podemos definir o meu Ni como sendo o meu trabalho dividido pela minha energia total. Então, o meu rendimento ele é Q2 menos Q1 dividido por Q2. Então, o meu rendimento ele é 1 menos Q1 sobre Q2, ok? No caso em que a gente sempre vai desperdiçar uma quantidade de energia, a gente vai liberar calor para uma fonte mais fria, o rendimento de uma máquina nunca vai ser 100%, ok? E nós vamos ver um pouco mais disso quando falar da entropia. Bom, então para a gente calcular o rendimento de Carnot, então como calcular o rendimento de um ciclo de Carnot? Bom, como que a gente faz? Então a gente tem que descobrir quem é a minha quantidade Q1 e a minha quantidade Q2 envolvidas. E aí a gente determina o rendimento, ok? Então a minha quantidade Q2 envolvida é ao longo do meu processo isotérmica do meu ponto A para o meu ponto B. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica na nossa curva isotérmica, nós conseguimos calcular essa quantidade de calor. Ok? Então vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica e vamos considerar como substância de trabalho um gás ideal na nossa máquina. Tá? Então, para o meu processo de A até B, né, nós temos então a quantidade Q2 de calor igual ao trabalho de A para B, mais uma variação da energia interna, ok? E a minha energia interna, como nós demonstramos que o meu ΔU, ΔV, mantida a temperatura constante, é igual a zero, ok? Para o gás ideal, ou seja, a minha energia interna ela só depende da temperatura,
a nossa variação da energia interna em uma curva isotérmica, em um gás ideal, ela vai ser sempre zero. Ok? Então, a nossa primeira lei ela vai ficar como sendo Q2 igual ao trabalho de A para B. E o nosso trabalho desenvolvido ao longo de uma curva isotérmica, a gente já calculou isso diversas vezes. Então, é Q2 igual a NR T2 ln de VB sobre VA. Ok? E, de forma análoga, tá? A quantidade Q1 de calor, que é o nosso calor liberado, ele vai ser dado por Q1 igual ao trabalho de C para D. Ok? Então, é o meu trabalho que ele sai do meu ponto C, termodinâmico, e vai até o meu estado D. Certo? Como ele libera calor, a gente coloca aqui um sinal de menos, tá? À mão. Ok? Então, o meu Q1 vai ser menos nRT1 ln de VD sobre VC. E aí nós podemos colocar, então, que Q1 ele é simplesmente o nRT1 ln de VC sobre VD. Ok? Esse sinal de menos, você passa ele aqui para cima, então você acaba invertendo essa divisão. Ok? Então, o meu rendimento, e portanto, o rendimento, Ni, que é igual a 1 menos Q1 sobre Q2, ele vai ficar como sendo 1 menos nRT1 ln de VC sobre VD, dividido por nRT2 ln de VB sobre VA. Ok? Então, o meu rendimento, nós podemos cancelar os NRs. Então, vai ficar 1 menos T1 sobre T2, que multiplica ln de VC sobre VD, dividido pelo ln de VB sobre VA. Ok? Bom, olhando a nossa expressão para o rendimento, né? Então nós temos que ele fica em função dos volumes no nosso processo. Só que o meu volume VB, ele está intimamente ligado com o meu volume VC. Da mesma forma que o meu volume VA está intimamente ligado pelo meu volume VD. Por que eu digo isso? Porque o meu volume VB, ele conecta-se, né, com o meu estado C, ou com o meu volume VC, através de uma curva adiabática. Da mesma forma que o meu estado D liga-se com o meu estado A através de uma curva adiabática. Ok? E nós sabemos que as nossas curvas adiabáticas entre dois estados termodinâmicos quaisquer, no diagrama TV, ele é sempre constante. Ok? Então, relembrando, vou colocar assim, ó, relembrando que TV elevado a gama menos 1 é sempre uma constante, né? Então, podemos correlacionar o estado termodinâmico B com C e o estado termodinâmico D com A.
ok? Então eu vou ficar que no meu estado termodinâmico B, eu tenho uma temperatura T2, o meu volume é VA elevado a gama menos 1, que tem que ser igual ao meu estado, a minha temperatura T1, no estado termodinâmico C, vezes o meu volume VC elevado a gama menos 1, ok? Da mesma forma que no meu estado D há uma temperatura V1 no volume VD elevado a gama menos 1, tem que ser igual ao meu estado A, a uma temperatura T2. Opa, aqui é VB, né, pessoal? Desculpa. Aqui é VB. VB, né? O meu estado A elevado a gama menos 1. Ok? Então, se eu pegar e dividir essas duas equações aqui, eu não vou ter problema nenhum fazer isso. Eu cancelo as minhas temperaturas, ok? E fico que VB sobre VA elevado a gama menos 1 é igual a VC sobre VD elevado a gama menos 1 e, portanto, VB sobre VA é igual a VC sobre VD, ok? Então, esse nosso resultado aqui, tá? Quando nós aplicamos ele na nossa equação do rendimento, tá? Nós vamos ficar então que o meu rendimento ele vai ser 1 menos T1 sobre T2, ok? Então, isso daqui é para um ciclo de Carnot com gás ideal. Então, o nosso resultado do ciclo de Carnot, eles nos leva que o rendimento de uma máquina térmica operando com gás ideal, ele vai ser dado pela razão entre os reservatórios frio e o reservatório quente. Ou seja, quanto maior for essa diferença do meu reservatório que se absorve calor e do meu reservatório que se libera calor, maior é o rendimento da minha máquina térmica. Ok? Então, deixa eu nomear isso de equação 1 da nossa aula de hoje. E vamos nomear isso de uma equação 2. Vamos colocar isso como uma equação 3. Tá? E se eu comparar a equação 1 com a minha equação 2, tá? Então, comparando ou igualando 1 com 2, tá? Então, comparando a equação 0,1 com a minha equação 0,2, tá? Eu vou ficar aqui 1 menos Q1 sobre Q2 é igual a 1 menos T1 sobre T2. Ok? Então, portanto, Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Ok? Ou seja, a razão entre as quantidades de calores absorvida e liberada é igual à razão entre as temperaturas da minha fonte quente e da minha fonte fria. Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso. Só víamos falar sobre o ciclo de Carnot. E essa nossa relação aqui, ela vai ser uma relação muito importante quando formos desenvolver os conceitos matemáticos de entropia. Ok? Obrigado, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.